With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Atenção! Este podcast pode conter representações de cenas que algumas pessoas podem achar perturbadoras e alarmantes. Os conteúdos aqui representados são responsabilidade de seus próprios autores. Para uma melhor experiência, os fones de ouvido são aconselháveis. Caixa de mensagens do Relatos do Além. Você tem 2 novas mensagens. Olá, Zoucas, tudo bem? Meu nome é Breno, eu moro no interior de São Paulo, Cachoeira Paulista. Bem no interior mesmo. E o relato que eu vou contar aconteceu comigo e mais 2 amigos nossos. E onde eu moro é um bairro afastado de Cachoeira Paulista, fora da cidade mesmo. Fica entre Cachoeira, Canas. E só tem campo. A gente zoa que parece até um vilarejo. E é um bairro recente, né? Faz uns 5 anos que tem esse bairro. E antes de existir o bairro, só tinha campo, fazenda. E começaram a construir as casas e colocaram como se fosse um bairro mesmo. E nisso, tem um morro para chegar nesse bairro. É um morro muito grande. E as laterais tem muito mato. E de noite fica um breu. O bairro tem muita árvore, muito animal, vaca, gado, que vem da fazenda, foge de lá e fica andando pelas ruas. De manhã mesmo, às vezes a gente acorda, tem porco na rua, com um monte de filhote, tem cachorro, tem tudo. E lá pra 2020, eu e a molecada, meus amigos, alguns colegas, ficava sentado na calçada da esquina de casa, né? Conversando sobre a vida, como estava a escola, conversando sobre tudo. E nesse dia, a gente estava conversando muito sobre o lobisomem e sobre lendas, essas coisas. E uma pessoa lá da rodinha do nosso grupo acabou falando que a mãe dele, ela trabalhava numa pousada, né? Tava voltando 3 e pouco da manhã, ela tava subindo esse morro que eu citei. E ela disse que viu uma criatura muito grande no meio dessa moita aí que não dava pra enxergar direito. E quando a criatura saiu pra fora, ela tinha uma pelagem meio cinzentada. Meio parecia velha, sabe? E na hora que ela viu, ela saiu correndo esse morro, subiu tudo, deixou a bicicleta lá no morro mesmo. E quando chegou perto da casa dela, ela viu que a criatura tinha dado uma volta nesse morro, porque tem 2 entradas. Um outro morro lá de baixo e esse morro que é bem mais alto. Só que esse morro mais alto, ele fica mais perto pra chegar no bairro. E essa criatura deu uma volta pra tentar pegar ela. Ela abriu o portão no peito, ele tava contando. E a gente ficou, nossa... E a gente começou a zoar, né? Nossa, ela daqui a pouco viu vaca, tá achando que era lobisomem, tá achando que sei lá que criatura que ela pensou que era. E a gente começou a dar risada. Só que a gente ficou pensativo com aquilo. E no final desse bairro, que é esse outro morro que eu falei que também tem pra chegar nesse bairro, é muito escuro. Tipo, a rua é literalmente muito escura. Tem que passar com lanterna lá. E bem no cantinho esquerdo também é um campo e bem lá pra baixo é uma fazenda. É tudo campo aqui.
E a gente morria de medo de passar por lá, porque a gente sentia tipo, energia negativa e essas coisas. E a gente, quando a gente não tava sentado na esquina conversando, a gente dava uma volta no bairro. A gente resolveu dar uma volta no bairro. Tava eu, umas 2 amigas minhas e um amigo meu também. E a gente tava lembrando do relato que o Rian, o nome do nosso amigo, contou. Aí a gente começou a mandar, chegamos na lateral desse campo. Uma amiga, não sei, se ela tava zoando, não sei. Mas ela falou que tinha um homem pelado correndo no campo. E a gente nunca ficava com medo dessas coisas. A gente sempre dava risada ou zoava. E a gente ficou olhando fixamente pelo campo. Aí a gente sentiu que a gente estava sendo observado. Só que a gente não viu nada além disso. E a gente começou a andar e a nossa amiga cismou que ela tinha visto. E a gente falou assim, para de zoar com a gente não vai ficar com medo. E começamos a andar conversando sobre a vida mesmo normal. Aí a gente encontrou um antigo morador desse bairro andando de bicicleta. Aí a gente tinha amizade com ele também, ele vinha aqui andar de bicicleta, porque como é afastado e as únicas entradas são esse morro, aqui é ótimo para andar de bicicleta, caminhar. E aí a gente perguntou pra ele se ele sabia de alguma coisa de lobisomem, alguma criatura que tinha aqui. Aí ele pegou e falou que na adolescência dele, a mãe dele e ele levava ele nessa fazenda lá embaixo, que atravessa o campo, né, pra eles comprar leite. Que o fazendeiro ele vendia queijo, vendia leite. E disse que eles foram à tarde, tomaram café lá com o fazendeiro, que era amigo da mãe dele. E na hora de voltar, ele sentiu um cheiro de carniça muito forte, ele e a mãe dele. Só que eles, como tá no campo, acharam que era uma vaca que tava ali, morta. Não era. Ele disse que 4 passos que ele deu, ele olhou pra frente. Viu uma criatura muito grande mesmo. E tinha a orelha pontuda, a pele parecia que tava até desfazendo, só que a pelagem dela era cinza, cinzentada mesmo. E os olhos eram completamente vermelhos, mas não era um vermelho vibrante, era um vermelho bem puxado pro vinho. E ele disse que o pé do bicho, ele parecia até o pé de um animal assim, porque ele era meio envergado. E era uma criatura magra, só que as costas eram largas. Ele disse que nunca viu um negócio daquele. Ele achou que ele tinha visto o diabo em pessoa ali. E ele e a mãe dele deu a volta, saíram correndo pra fazenda. Gritaram o fazendeiro que ele estava lá e ele abriu a porta e entrou dentro. E o fazendeiro contou pra eles que realmente por ali tinha essa criatura. E que eles não sabiam ou não falavam que era lobisomem. Eles achavam que era uma criatura demoníaca mesmo. E ele contando isso pra gente, a gente ficou arrepiado. É aí que a gente começou a ficar um pouco com medo. Porque ele contava de uma maneira que aquele dia foi um dos piores dias dele. Ele começou a contar dessa maneira. E a gente tava ali do ladinho do campo, né? Aí a gente se despediu dele, a gente tava continuando caminhando, andando. Começamos a andar. E eu, desde criança, tive muito medo de lobisomem. Eu dormia com facas. Meu pai, ele trabalhava na casa de uns idosos. E os idosos doaram pra ele umas xícaras de bodas de ouro. Essas facas de prata, só que na cabeça minha, quando eu era criança, a gente sempre escutava, né? Que bala de prata, essas coisas de prata, machucava lobisomem. Eu forrava meu colchão com isso e dormia. Minha mãe ficava louca quando ela descobria. Porque também, eu vou deixar pra contar em um outro relato, quando no meu tempo de escola, quando eu tinha lá uns 14 para 15, minha professora, ela morava num sítio e ela contou um relato pra mim que me deixou sem dormir por umas 2 semanas. Dei muito trabalho pra minha mãe. Mas aí então, a gente começou a andar, aí subimos um morro, normal. Até então não aconteceu nada. Só que a gente começou a sentir que a gente estava sendo observado ainda. Todo lugar que a gente passava e tivesse um mato que não dasse pra ver o que estava através dele, a gente estava se sentindo observado. O medo também cria essas coisas. Só que a gente tava lá. Continuamos andando. A Ludmilla foi pra casa dela, a gente deixou ela na casa dela. A Wesley foi embora também. E o Andrei mora atrás de casa, ele também foi. Aí eu fui pra casa também, né? Entrei, jantei, tomei um banho.
Fui lá no meu quarto, arrumei meu quarto e deitei. Isso era umas 10h30, mais ou menos. Aí a gente tem um grupinho nosso na época, né? Aí a gente começava a conversar. Começamos a conversar. Começou a dar 11 horas, eu tava assistindo, acho que era uma série, se não me engano. Começou a passar o tempo, chegou 1h da manhã. Aí a Ludmilla ainda tava acordada e o Andrei também. Eu comecei a sentir que em volta da casa tava passando uma coisa, uma energia, não sei. Algo muito pesado em volta dela. Aí eu mandei mensagem no grupo. Falei, gente, vocês estão sentindo alguma coisa pesada? A Ludmilla falou assim, Breno, não. Aí o Andrei falou assim, amigo, eu não sei. Tem uma coisa estranha mesmo. Quando ele falou isso, os cachorros da rua inteirinho começaram a latir. Começaram a latir, nossa, parecia que estavam desesperados. E a gente falou, gente, puta que pariu, e agora? Aí eu falei assim, vamos tentar dormir, né? Aí eu deixei meu celular assim, demorou nem 10 minutos. Aí a gente começou a escutar um gemido de dor. Parecia que... Nossa, lembra um uivo, mas ao mesmo tempo um grito de dor. Só que era uma coisa muito agoniante. Quando a gente escutava, a gente sentia... Nossa, uma presença maligna muito forte. Esse uivo, vamos dizer assim, começou a andar perto da casa do Andrei. Aí o Andrei ligou pra gente, a gente atendeu, nós três, né? E ele falou assim, eu tô desesperado porque eu tô com muito medo, esse negócio tá aqui perto de casa. Aí eu falei assim, Andrei, aqui em casa também tá fazendo isso, e parece que é do quintal. E a Ludmilla falou a mesma coisa, a gente não entendeu nada. Só que esse uivo saiu, tipo, na nossa casa a gente não soltou mais, e foi direto pro campo. Dava pra escutar perfeitamente o som, porque estava extremamente alto. Eu não sei como os vizinhos não saíram pra ver o que era, porque parecia que tava até matando alguém, de tão forte que era o grito. E a gente ficou com muito medo, e o negócio parecia que tava desesperado atrás de alguém. Começou a andar de um lado pro outro do campo. A gente não quis sair na rua, porque a gente tava com muito medo disso. Começava a vir na rua de casa. Ele vinha e voltava pro campo. Parecia que ele não tava achando quem que era a pessoa que ele queria pegar. E tem inúmeros relatos sobre isso aqui no bairro, porque aqui o bairro era, antes de ser um bairro, ele era um aterro sanitário, era tudo aqui, né? Então aqui em cima sempre teve uma energia assim. Hoje em dia tá tudo bem, mas o povo conta muita coisa daqui. E eu vou deixar pra contar outros relatos que eu tenho também. Que uma vez eu e meus amigos fomos nesse campo, eram umas 8 da noite, a gente entrou no campo pra zoar. E tem um relato também da professora, mas eu vou deixar pra outro. Então é isso, gente. Muito obrigado, Zoucas. Você tem uma nova mensagem. Oi, Zoucas, tudo bem? Oi, pessoal de casa. Meu nome é Jennifer, eu moro em Goiânia. E eu tenho 2 histórias para compartilhar com vocês sobre paralisia do sono, né? Eu tenho muita paralisia. Minha mediunidade também, ela é aflorada, tanto que eu tive que dar uma segurada nos últimos anos, porque eu via muita coisa, eu ouço muita coisa, principalmente, mas isso são histórias para futuramente, né? Então eu vou começar contando a primeira história, que era quando eu morava com minha mãe no interior, né? Eu acho que essa não foi bem uma paralisia do sono, porque eu sempre sei que quando eu entro na paralisia é um desespero enorme, enorme, assim, ó. Eu não sei descrever o quanto eu fico sufocada, desesperada para sair. É uma sensação muito ruim, mas dessa vez eu lembro que eu tava deitada na cama e tava dormindo. E eu tenho mania de acordar perto das 3 horas ou 3 horas da manhã, às vezes, sabe? E aí dessa vez, eu lembro, eu não tava sonhando, eu tava dormindo, na verdade, só que eu dormi de barriga pra cima. E geralmente eu durmo de lado, né? E eu tenho, desde a época da faculdade, quando eu ia de ônibus pra faculdade e o ar-condicionado ele pegava direto no meu pescoço, eu tenho muita agonia no pescoço. Então, às vezes,
eu dormia de lado com as mãos protegendo o pescoço, mas dessa vez eu dormi de barriga pra cima, e as mãos do lado, né? E aí eu lembro que o quarto, ele era, assim, era uma casa que a gente tinha alugado recente, e aí a janela do quarto, ela dava pro portão, então a luz do poste, ele entrava, tipo assim, era iluminado pela luz da rua. Então, dava pra ver mais ou menos algumas coisas do quarto, né? E eu lembro que eu tava dormindo e eu acordei. Eu não conseguia me mover e eu acordei com a pressão de mãos no meu pescoço. Assim, eu não faço ideia o que aconteceu. Eu acho que não foi uma paralisia do sono, porque apesar de eu não conseguir me mover, eu tava totalmente consciente. Mas eu acordei porque eu sentia as mãos no meu pescoço, mas era assim, eu sentia os dedos pressionando minha traqueia, e, mas não estava fazendo força, e mesmo assim eu não conseguia respirar. Eu via tudo que estava acontecendo, tipo assim, não tinha ninguém em cima de mim, não tinha ninguém no quarto. Eu arrepio só de falar. Eu não conseguia ver, como era meio claro, né, assim, pela luz de fora. Eu não conseguia enxergar nenhuma silhueta, nada, não tinha nada em cima de mim. E mesmo assim eu sentia os dedos no pescoço como se estivesse apertando para testar. Sabe quando você vai testar sua força em alguma coisa? Mas não tava machucando. E eu sentia os dedos certinhos. E aí eu não conseguia respirar, e eu fui sufocando, e eu não conseguia me movimentar. E eu senti, de repente, não como se a mão tivesse sumido, mas do nada ela foi se afastando aos poucos, sabe? A pressão foi diminuindo, mas os dedos não saindo. Foi diminuindo, diminuindo, até a sensação sair. Quando a sensação de dedo saiu da minha traqueia, do meu pescoço, eu voltei a respirar. E saí do estado de congelamento que eu tava. E aí eu fiquei muito assustada, não conseguia dormir. Fui dormir no quarto da minha mãe. Porque eu fiquei muito, muito assustada. Muito, muito assustada mesmo. Porque eu não conseguia ver nada, assim. Não tinha nada. E mesmo assim tinha alguma coisa me tocando. E eu não sei se foi uma paralisia do sono. Eu não sei o que aconteceu. Eu sei que não foi um sonho. É importante frisar que a minha memória é muito boa. Eu lembro de coisas muito claramente. Então eu lembraria se fosse um sonho. E esse não foi um sonho. E a segunda história, ela foi mais recente. E ela é mais pesada, né? Ela me traumatizou mais. Foi quando eu mudei pra Goiânia, eu moro sozinha. Então, assim, né? Quem mora sozinho entende que às vezes acontece alguma coisa. Se você não tiver um gato pra culpar o gato, né? Você fica ali com um cagaço. E dessa vez eu também tive paralisia do sono. Uma coisa importante se frisar é que eu tenho mania de dormir com a luz acesa. Mas é tipo assim, eu deito na cama e vou mexer no celular e esqueço. E aí eu cochilo e esqueço de apagar a luz. E aí às vezes eu deito 10 horas, eu acordo 2 horas da manhã com a luz acesa, sabe? E dessa vez foi muito estranho. Eu apaguei com o celular na mão e a luz acesa. E aí eu lembro que eu tava sonhando e eu tava num lugar. Não era exatamente um pesadelo, mas era um lugar sujo. Quem é de Goiânia vai saber do que eu tô falando. É semelhante ao camelódromo de Goiânia, do centro, que tem várias ramificações e às vezes dá em lugar nenhum, é um lugar meio sujo ali, né? Às vezes tem muita gente, mas é como se eu estivesse fazendo compras no camelódromo do meu sonho, né? E aí eu sei que eu não tava sentindo medo. Pra mim aquilo lá era tranquilo, eu vi alguns amigos. E eu sei que eu passei do lado de um corredor. Um corredor muito escuro. E aí eu olhei pro fundo do corredor, eu vi um homem num palanque como se fosse um político. E atrás dele um cenário. E aí quanto mais eu olhava, mais o cenário se desfazia, sabe? É como se ele se desmontasse. E aí o cenário começou a ruir. E aí eu
eu tive a noção de que se eu entrasse naquele corredor, eu entraria no pesadelo. E aí, quando eu tomei essa noção, eu entrei na paralisia do sono, porque aí o meu consciente me forçou a acordar, mas o meu corpo continuou dormindo, né? No momento que eu tomei consciência de que eu estava num sonho, que eu ia entrar num pesadelo. E aí, eu já tinha ouvido muitos relatos de pessoas que elas conseguem... Eu não sei qual é a terminologia certa, né? Mas são pessoas que conseguem se descolar do corpo enquanto estão na paralisia do sono. E aí, como eu sempre fico muito assustada, eu sempre me debato muito, porque é aquela sensação de que você tá num lamaçal, né? Você tenta se movimentar e não consegue. Então eu fico muito desesperada, e eu ouvi de uma pessoa que ela conseguia relaxar e conseguia se desprender do corpo. E aí, dessa vez, assim que eu entrei na paralisia, eu já pensei, eu vou ficar calma e eu não vou me debater, eu não vou tentar sair disso, porque é desesperador. E aí eu respirei fundo, bastante fundo, né? E aí eu senti, gente, é sério, assim, inumano eu pensar isso, mas eu me senti levantando bem devagar, de forma bem lenta, como se eu estivesse presa numa lama movediça. Eu levantei o meu tronco, a única coisa que eu consegui levantar. E aí eu lembro que eu tinha caído no sono mexendo no celular, então o celular tava na mão e eu tava deitada de lado, né? Então eu levantei meu tronco e virei a minha cabeça, e eu consegui ver a minha mão e o meu celular certinho, entendeu? Eu olhei o quarto todinho, eu conseguia ver o quarto, e eu estava sentada e o meu corpo estava deitado. É muita loucura isso. E aí eu sei que eu até pensei, eu estava presa, eu sentia que eu estava presa pelas pernas. Eu até pensei, eu vou visualizar minha cozinha e vou lá, né? Eu quero olhar as coisas, mas aí alguma coisa, sabe? Quando fala não, eu tive a sensação de que eu não conseguiria voltar se eu fosse lá. Eu fiquei com muito medo de não conseguir voltar. Era só isso, era um instinto que me avisou que talvez eu não conseguisse. Então eu sei que eu olhei e aí eu me deitei de volta, onde meu corpo estava, né? Só que eu sabia que eu não tinha, entre aspas, colado de volta ao corpo, porque eu conseguia virar o tronco, olhar a porta, olhar o quarto, sendo como eu estava deitada de costas, então eu estava de costas para a porta. Então, como que eu ia olhar a porta se eu estava de costas, né? Então, eu eu conseguia virar, olhava ao redor do quarto, e eu sei que eu não colei de volta, né? E aí, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Eu senti muita formigação nas mãos, muita, assim, ó, de um jeito que eu acordei com as mãos formigando. E aí, chegou no ápice da formigação e eu acordei. O meu corpo físico acordou. E eu fiquei tão desesperada, eu não conseguia dormir de volta. Foi uma coisa surreal. Eu não consigo contar para outras pessoas porque eu acho que ninguém vai acreditar em mim. Mas esse é o meu relato. Eu quero agradecer a você que ouviu até aqui. Muito obrigada. Espero que alguém se identifique ou que ajude alguém. E até a próxima. This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Make your next move with American Express Business Platinum. Enjoy complimentary access to the American Express Global Lounge Collection. And with a welcome offer of 150,000 points after you spend $20,000 on purchases on the card within your first 3 months of membership, your business can soar to new heights. Terms apply. Learn more at americanexpress.com/business-platinum. Amex Business Platinum. Built for business by American Express.
E rapaziada, chegamos ao final de mais um Relatos dos Ouvintes aqui no Relatos do Além. Muito obrigado a você que ficou com a gente e também você que tá apoiando a gente. Galera, tô falando um negócio pra vocês, realmente a gente tá precisando, eu tô com medo do Relatos do Além acabar por conta da falta de apoio, então ajuda a gente lá, qualquer valor, galera. Entra no link que tá na descrição ou entra no site www.apoia.se/Relatos do Além e você pode contribuir, entrar no nosso grupo secreto, ouvir nossos relatos especiais, nossos especiais do Relatos do Além, que nem a gente fez 2 anos atrás, o relato do Hans Skinwalker, foi incrível mesmo, com os nossos amigos. E além disso tudo, também você pode ouvir os relatos que ainda não foram pro ar. É só você entrar no link que tá na descrição aí pelo seu navegador, pelo seu agregador de podcast favorito. E também, se você quiser mandar o seu relato, é muito fácil, entra no meu WhatsApp pelo telefone, que você já sabe que eu não vou nem falar mais, ou então clicando aqui na descrição para cair no papo diretamente comigo. A gente conversa, eu te explico lá, você pergunta como é que faz para mandar o relato e eu vou te mandar um áudiozinho explicando tudo, tá bom? Mas manda assim, ó, eu sei que tem muita gente aí, Carol, pô, Rafa, Léo, Gabriel, pô, nada a ver, tu falou que ia mandar para mim e não mandou até agora, tô esperando, tô no vácuo, até agora aguardando e vocês não mandaram. Então aproveita agora, é só a chance, manda pra gente lá no WhatsApp, beleza? Só clicar no link da descrição. A gente se vê semana que vem e se tocar o telefone, não tenha medo. O Além pode estar esperando do outro lado da linha.